estão inscritos, que não conseguiram se inscrever, que entraram depois da formação, né, das inscrições, a gente vai disponibilizar essa lista de presentes, então vocês vão assinar, ela é fundamental, ela é importantíssima para poder justamente acontecer isso, né, vocês terem a frequência de vocês sendo aferida, né, sendo medida, para que a gente não tenha nenhum percurso depois, né? Então, quem entrou, né, o estudante que entrou após a formação e o cuidador que entrou, né, teve algum problema na inscrição, foi indeferido, etc., também vai ter algum tipo de... vai poder assinar essa lista de frequência para poder, né, tá ok, tá kit ali para as obrigações junto ao RH. Então, a lista de presença ela vai ser disponibilizada aqui pelo chat, né, através do link que nós vamos disponibilizar pelo formulário do Google, né, e assim a gente vai fazer com todos os outros dias de live da formação, né. Outro ponto importante também para falar com vocês é a respeito, né, da participação. Então, quem está inscrito, quem tem o acesso certinho à plataforma, né, ele já pode estar acessando, já pode estar realizando todas as atividades que são liberadas dia a dia. Então, cada formação, cada live, ela vai ter a sua liberação feita sempre a partir, né, daquele dia que ela vai acontecer, e vai estar aberto o portal de formações até o dia 21, que é a sexta-feira, o último dia de formação, até as 0 hora, né? Até a meia-noite, 23h59, mais especificamente, da sexta-feira. Então, vocês vão ter todo esse período para poder realizar as formações, para poder realizar as atividades propostas, né? Sendo que cada live vai ser liberada uma por dia. Relembrando também que as lives elas vão acontecer diariamente até o dia 21, sempre nesse horário, de 10h30 da manhã até as 12h30. E cada dia trazendo, né, um tema diferente, trazendo um profissional diferente para poder estar com vocês aqui, né, fazendo a live, né, a participação com vocês, tá certo? Outro ponto que eu queria tocar, né, vou passar então, apresentar para vocês aqui a nossa equipe. Hoje nós estamos, né, com a Caroline, né, a Caroline Faria, que é a nossa técnica também, que está acompanhando, que é a nossa colega aqui, que está acompanhando também a nossa formação. Ela está presente na nossa live, vai estar dando suporte, né, orientando através do chat, fazendo, né, todas as intervenções que forem necessárias para a gente poder caminhar bem durante a manhã. E também está presente, né, a nossa gerente da Cefap, que também é a Caroline, né, que é a Caroline Mendes, que falou agora há pouquinho com vocês. Ela é a nossa gerente aqui do Cefop e né, que está à frente, coordena a nossa equipe, que faz todo, né, o trabalho que a gente, né, coordena todo o trabalho que a gente executa aqui dentro do setor. Também está presente já com a gente a Giovanni Berg, né, que é a nossa expositora da manhã, né, que é a nossa palestrante, certo? Então, inicialmente, eu vou passar a palavra para a Caroline, né, a nossa gerente, para falar um pouquinho, né, sobre o Cefop, um pouquinho sobre formação, a importância, né, dessa formação para a gente, e logo em seguida a gente passa também para a Giovanni já iniciar a exposição, tá certo? Então, a todos, novamente, um bom dia e que a gente tenha um ótimo momento de formação durante essa manhã. Ei, Wanderson, obrigada, bom dia. Antes de eu começar, Carol, você quer dar bom dia e boas-vindas para o pessoal, só para o pessoal te conhecer também, né? Apareço? Ainda não, agora sim. Estou tentando Abaixa um consertar aqui. pouquinho. Isso, apareci, né? Gente, bom dia, eu sou a Caroline, estou junto com o Wanderson aqui na formação, e aí qualquer dúvida é só entrar em contato. Eu vi que muita gente está falando sobre o som, é só no canto esquerdo da tela de vocês vão ver um microfonezinho, aí é só clicar nisso daí, porque acho que muita gente não permitiu o áudio. Mas é isso, qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, falar aqui no chat que eu vou tentar responder, e boa formação para todo mundo, ok? Obrigada, Carol. Obrigada, Wanderson.
Bom, pessoal, então para a gente começar, né, eu pedi aí que a Carol também se apresentassem. Acho que o Wanderson e a Caroline são os técnicos que estão fazendo isso aqui acontecer, né, os nossos braços direitos e esquerdos aqui no centro de formação, né, é deles que estão vindo, que vocês possivelmente vão receber e estão recebendo aí e-mails, informações, orientações, tá? É, eu sou Caroline, sou professora de Química na rede estadual, e estou, né, aí há 1 ano e meio aqui à frente na gerência do centro de formação, então trabalhando aqui com os meus colegas. Então quero dar boas-vindas para vocês em nome, do centro aqui. Acho que é nosso todo ano, né, a gente acaba se encontrando de alguma forma para esse momento formativo, para essa semana formativa. Já oferecemos pelo Cefop, diferentes formatos de formação, né, já há alguns anos atrás a oferta ela foi mesclada e híbrida, né, um pouco EAD, um pouco com alguns encontros presenciais. Nos últimos anos, ela foi totalmente EAD, né, tanto em 2021 quanto em 2022, com diferentes cargas horárias, né, em 21 a gente ofertou 2 tipos de formação, uma de 40 horas, uma de 120 horas. O ano passado, a gente se restringiu a uma oferta única de 40 horas, e aí esse ano a gente quis trazer uma proposta diferente, né, também na perspectiva de uma oferta de 40 horas, uma formação que vai acontecer totalmente dentro desse período, né, que é essa uma semana, tá bom? A ideia de você garantir uma formação de 40 horas é pensando nos profissionais que têm, né, esse máximo aí de carga horária, que a gente sabe que tem cuidadores que têm aí 30, 35 e até 40 horas, tá bom? Então, por isso que a gente estende aí a nossa formação para 40 horas, tentando atender a todos, tá? E aí essa formação, ela tá aqui hoje disponível para vocês graças a uma parceria, né, do Centro de Formação, aqui o Cefop, com a equipe da Assessoria de Educação Especial, né, hoje aqui com a representação da Giovane, que é assessora, mas a equipe lá, né, toda trabalhou com a gente também na construção. Vocês vão ver um pouquinho da equipe, né? Além da Giovane, a Fernanda vai estar com a gente, que é uma técnica na assessoria de educação especial, e também a gerência de gestão de pessoas, né? A GGEP, tá bom? Então aqui eu, em nome, né, da Larisa, que é a gerente, da Giovane e aqui do Cefop, dou boas-vindas a todos vocês. Em nome da Secretaria de Educação, a gente dá também boas-vindas. Essa nossa formação, como o Wanderson comentou no comecinho aí, é uma proposta diferente, né? Esse ano a gente vai ter esses momentos híbridos, né? Então estaremos aqui juntos todos os dias, de hoje até a próxima sexta, de 10h30 até as 12h30, tá? Acho que 12h30 é o nosso máximo. É possível que talvez a gente nem chegue todos os dias até as 12h30. Todos os dias com um convidado, tá? Hoje a nossa convidada é a Giovane, né, que vai falar um pouquinho da temática da educação inclusiva. Então, temos temas diferentes. Então, todos esses temas disponíveis lá na plataforma. Então, além desse nosso encontro virtual aqui, vocês vão ter acesso à plataforma, ao material informativo, então tem um material de leitura, tá? No formato de livro, tem algumas referências também que vocês podem estar se apropriando e se aprofundando, tá bom? A gente vai trazer um pouquinho de acessibilidade, um pouquinho do papel do cuidador, né? Das atribuições do cuidador, passando, né, um pouquinho pelo edital, né, as atribuições que estão no edital. A gente vai trazer uma temática também muito importante, que é o acolhimento, né? E aí a gente vai contar aqui com a parceria da equipe do Apoie, que vai estar com vocês aí ao longo da semana, né? É importante que vocês se sintam acolhidos, né? Que o cuidador se sinta acolhido na escola, como pertencente a esse nosso grupo, né, essa nossa família aí, a educação, e também a importância do acolhimento ao aluno, né? O aluno que você atende, a família do aluno que você atende, acho que o acolhimento, essa ascensão,
o pertencimento, né, ele é muito importante hoje. E aí, então, a gente trouxe aí, escolhemos algumas temáticas, desenhamos isso junto aqui, né, entre os 3 setores, e a gente espera, então, que vocês possam aproveitar, tá? O conteúdo da semana toda, o material que a gente disponibilizou. E aí, pessoal, o que a gente organizou com relação ao ateste de frequência de vocês, né? A gente sabe que algumas pessoas, vou só reforçar porque o Wanderson já comentou, tá? Alguns cuidadores não conseguiram se inscrever na formação, então perderam aí o prazo, ainda que a gente tenha prorrogado, né? Mas perderam o prazo. E a gente sabe também que na última semana, após o fechamento das inscrições, alguns cuidadores começaram a assumir também, né? Contrato. Tá? Então, o que a gente vai fazer para envolver todo mundo, para dar oportunidade, né, de todos e para garantir aí o ateste de frequência de vocês para essa semana, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com a lista de presença de todos os webinários. Então, todos os 5 dias tem um webinário, cada um desses dias tem uma lista de presença. A lista de presença ela é fornecida no final da nossa live, tá? E aí é importante que você não deixe de assinar a lista de presença, ok? Por quê? Porque com essa lista de presença de cada um dos 5 dias que a gente vai informar ao RH o ateste de frequência, né? Nós somos aí em 1.200 aproximadamente cuidadores na rede. Então, a gente vai informar o RH da secretaria, unidade central, e a gente também manda a listagem para cada uma das superintendências. Então, as 11 superintendências recebem também a lista com o nome de todos os cuidadores que participaram aqui desse momento formativo para atestar, então, a frequência de vocês essa semana, tá? De segunda até sexta-feira. É importante que vocês estejam presencialmente na escola, tá? Então, quem trabalha no turno da manhã está aqui ao vivo com a gente, de 10h30 até as 12h30. Quem chega na escola para o turno da tarde, né? Que geralmente chega aí na escola às 13 horas, vai assistir essa gravação e vai ter oportunidade de assinar a lista de presença na gravação, mas os cuidadores que atuam à tarde, eles também estarão presencialmente na escola. Aproveitem esse horário de vocês na escola para, além de assistir a live, acessar os materiais na plataforma e fazer as atividades que estão disponíveis na plataforma, tá bom? Por quê? São duas ações diferentes que a gente vai realizar. O ateste de frequência para garantir a frequência, né, e o pagamento de vocês dessa semana de julho, e a certificação, tá? Os cuidadores que chegaram na semana passada, né, que chegaram depois aí do período de inscrição, ou aqueles que já estavam na escola, mas não conseguiram realizar a inscrição, vão ter acesso às lives, que a gente mandou o link, né, para a escola, tá? Para o e-mail da escola de vocês, então vocês vão ter acesso ao live e a gente vai atestar a frequência, para que vocês não, né, sejam prejudicados. Porém, vocês não vão receber o certificado da formação, tá? Só tem direito a receber o certificado da formação quem conseguiu se inscrever dentro do prazo e quem cumprir todas as atividades, né? Assistir as 5 lives e cumprir todas as atividades que estão na plataforma. Então, quem atender todos esses critérios tem direito, né, da certificação de 40 horas, tá bom? Os demais, aqueles que não conseguirem cumprir com as atividades, e aí fiquem atentos aos prazos, porque tudo encerra na sexta-feira, às 23h59, tá? Então, quem não conseguir cumprir com as atividades e quem não conseguiu se inscrever, não vai ter acesso ao certificado, tá bom? Então, a gente separou a formação em esses 2 pontos, tá? Uma coisa é o ateste de frequência, assistam as lives e assinem a lista de presença para ter o ateste de frequência e não ter o pagamento prejudicado nessa semana. E uma outra coisa é cumprir todos os critérios da formação,
assistindo as lives, fazendo as atividades, acessando o material de estudo, para ter direito a um certificado de 40 horas, tá? A gente separou as duas coisas para não prejudicar, tá bom? Aqueles que chegaram depois ou que perderam a inscrição de alguma forma, tá? Então, é importante que, só reforçando, que o horário de vocês seja cumprido normalmente, tá? Então, nós marcamos a live para começar às 10h30, mas se o seu horário de chegar na escola é 7, 7h30, né? Dependendo das escolas aí de tempo integral de 9 horas, você vai chegar no seu horário e sair no seu horário, tá? A gente marcou a live porque a gente teve uma live mais cedo hoje com os ingressantes, professores e pedagogos, então a gente ajustou aqui para estar com vocês a partir de 10h30, mas o horário de vocês é o horário normal de trabalho, tá bom? De 7 a 1, quem trabalha aí no período da manhã, e à tarde, quem chega na escola 1 hora, vai ficar também até o seu horário normal, tá? Que seja às 18, às 19, enfim. E no turno noturno também, caso tenha aí cuidadores no noturno, você vai cumprir o seu horário normal, tá? O que que tem de diferente com a galera da tarde e da noite? É que eles vão assistir a gravação, eles não vão assistir o ao vivo. Mas na gravação vai ter acesso à lista de presença. Então, vou deixar um recadinho aqui para quem vai assistir a nossa gravação mais tarde. Acessem a lista de presença e assinem para que vocês não percam aí um ateste de frequência, tá bom? A lista de presença ela vai estar disponível ao final da live. Então, vocês vão acompanhar agora. Convido a Giovane, que é assessora da Assessoria de Educação Especial aqui na Secretaria de Educação, né? Nosso braço direito aqui para que essa formação esteja disponibilizada para vocês, seja construída para vocês. E aí, ao final da fala da Giovane, a Carol e o Wanderson vão disponibilizar a lista de presença. Eles ficam com vocês um tempinho aqui conectados, caso vocês tenham qualquer dúvida com relação à lista de presença, tá? Então, qualquer dúvida, não deixem de assinar, mas a lista de presença vai só no finalzinho, tá bom? Então, Giovane, fique à vontade, acho que seu áudio já está ligado. Você consegue falar com a gente? Seja bem-vinda. Não sei se a Giovane consegue falar com a gente. Vou aproveitar só para dar um recadinho. Eu vi que tem uma ex-aluna minha aqui no grupo participando. Paola, muito bom ver você. Parabéns por estar aqui com a gente. Só um minutinho, pessoal, porque a gente vai ver o que aconteceu aqui com o microfone da Giovane.
Pessoal, estamos aqui sim, só um instantinho, porque a gente está tentando resolver a questão de microfone, de acesso aqui do áudio da palestrante. E aí eu peço para vocês aguardarem uns minutinhos para a gente poder passar para ela. Estamos online, estamos aqui, estamos tentando resolver a questão do acesso ao microfone. Ela está fora da SEDU, e aí pode ser que tenha tido algum contratempo lá e aí ela não esteja conseguindo realizar o acesso, tá bom? Então, resolvendo essa questão do microfone dela, a gente já inicia novamente aqui com a Giovanni para fazer a nossa formação, tá certo? Então, aguardando aqui, resolver a questão do microfone dela para a gente iniciar.
Conseguem nos escutar, por gentileza? Sim? Agora sim? Carol, vocês escutam aí? Caroline? Wander? Estão escutando agora? Estamos escutando bem. Tá, então a gente vai trabalhar com o telefone, pode ser, Carol? Pode. Então tá, vou sair aqui do notebook e vamos trabalhar com o telefone. Certo. Beleza, gente? Bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes conosco. Nós já queremos, assim, pedir desculpa antecipadamente, porque, assim, a tecnologia é algo que nos ajuda muito, mas também, quando a gente mais precisa, ela compromete, né? Nós vamos trazer uma temática para conversar com vocês aqui hoje, que ela é muito importante para o trabalho de vocês que atuam como profissional de apoio escolar, né? O tão conhecido cuidador em nossas escolas. A gente já parabeniza pela organização do Cefop, né? É uma parceria que funciona muito bem conosco no nosso trabalho. A gente agradece a compreensão de todos vocês aí, né, por esse momento, né, esse atraso, vamos dizer, do início da nossa formação, mas ela foi planejada com muito carinho, tá bom, gente? E nós queremos trazer aqui para vocês hoje informações muito potentes para o trabalho de vocês. Nós entendemos que a função de vocês, ela é essencial para o trabalho das nossas escolas. É muito importante que vocês tenham esse conhecimento das questões voltadas para a educação especial, para que, juntamente com as atribuições do cuidador, vocês consigam contribuir dentro das nossas escolas da melhor forma possível para os nossos estudantes. Então, assim, a nossa agenda desta manhã, né, ela foi desenhada com 4 tópicos, né? Primeiro, o que é educação especial, depois a educação especial e direitos humanos, o que é educação inclusiva e, por fim, fundamentos e a política de educação especial e inclusiva da nossa rede. Podem passar os slides, por gentileza. E aí a gente traz rapidamente aqui, né, quem é Giovane. Para quem não me conhece, né, eu estou assessora da Educação Especial da Secretaria desde agosto de 2020, e eu sou uma supervisora escolar, eu venho da Superintendência Regional de Afonso Cláudio, né? A gente vem trabalhando nessa perspectiva da educação inclusiva já por muitos anos, dentro da Regional Afonso Cláudio e agora dentro da Secretaria, e as nossas vivências e experiências, elas têm contribuído para as implementações da política de educação especial de nossa rede. Pode passar, por gentileza. Bem, então, assim, é muito importante vocês compreenderem qual é a diferença entre educação especial e educação inclusiva. Isso é muito importante para o nosso trabalho, certo? A educação especial, ela é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades e realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os serviços e recursos próprios desses atendimentos e orienta os alunos e seus professores quanto à utilização, né, nas turmas comuns do ensino regular.
A educação especial, ela tem um público-alvo definido na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva inclusiva, que são os estudantes com deficiência intelectual, visual, auditiva, física, múltipla, TEA e altas habilidades / superdotação. Ela busca atendimentos específicos que atendam às necessidades dessas pessoas. Então, ela pensa, né, na garantia de direitos, ou seja, né, a educação especial, na perspectiva inclusiva, ela garante, né, estratégias de ensino, serviços especializados para garantia de direitos dos nossos estudantes. E a partir da garantia desses direitos é que surge, então, o profissional de apoio escolar, né? Que surge o cuidador na implementação desta política. Pode passar, por gentileza. Bem, como forma, né, de ampliação da política, né, e de acordo com a política atual do MEC, deve assegurar o atendimento educacional especializado, que é definido também pelo Decreto Federal 7.611, e no parágrafo 1º, no artigo 2º, a linha 2ª, essa definição como um conjunto, né, e de formação dos alunos com deficiência e TEA, como um apoio permanente e ilimitado no tempo e na frequência dos estudantes nas salas de recursos multifuncionais, e também é garantido como suplementar a formação desses estudantes. Existe um equívoco, né, gente, muito grande na formação dos nossos profissionais, e entender qual é a perspectiva do atendimento educacional. Giovanni, acho que o seu áudio aí mutou. Acho que você está sem áudio. Só um instante, eu ver aí no seu lado de novo, ver se você consegue habilitar o microfone de novo. Parou o áudio aqui para gente. E não é amplo. A nossa política de educação especial, ela define quem é o nosso público, ela define que ela é um serviço de atendimento educacional especializado, complementar ou suplementar, né? No estado do Espírito Santo, pode passar, por gentileza, o slide. No estado do Espírito Santo, né, em cumprimento aos preceitos legais e às recomendações de documentos nacionais e internacionais, né, que destacam diretrizes para a construção de espaços educacionais inclusivos, a oferta destes serviços de apoio complementar e suplementar especializados, ela ocorre nas escolas, nas salas de recursos da rede pública de ensino, para esse público-alvo que foi definido na política nacional, né? O nosso público-alvo, ele está muito bem definido. Quem é o público-alvo de educação especial? São os estudantes com deficiência intelectual, visual, auditiva, TEA e altas habilidades, certo? E a educação, e por décadas, né, por muitas décadas, esse termo, educação especial, ele foi entendido como atendimento e escolarização oferidos a estudantes, né, ou alunos com deficiência, principalmente em espaços segregados e com caráter muito clínico. Então, por longas décadas, né, esses estudantes, eles eram vistos, né, como estudantes sem possibilidades de aprendizagem. E todas essas pessoas, inclusive as famílias, entendiam que o espaço para a garantia de direito desses estudantes eram nos espaços segregados e não nas escolas. E neste slide fica muito claro, né, para a gente, para todos vocês, né, que a educação especial, ela perpassa, né, nós somos uma modalidade que perpassamos todas as outras, né, então a gente perpassa
dentro da educação básica, nós perpassamos a educação infantil, o ensino fundamental 1 e 2, o ensino médio, e nós chegamos até o ensino superior, né? Então, é uma modalidade de ensino que perpassa todas as outras. Então, este estudante, ele tem o direito de ensino e aprendizagem desde a educação infantil. Pode passar o slide. E aí, né, a gente traz para vocês um pouco, né, quando a gente pensa que é garantia de direito e que é uma modalidade que perpassa todas as outras, a gente, então, precisa começar a compreender que direito é esse que nós estamos garantindo na política de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva no Estado do Espírito Santo, né? E aí a gente traz um pouco aqui, né, das questões do capacitismo. Isso é muito comum nas nossas escolas, né? E aí a gente traz um exemplo aqui, né, de uma estudante numa cadeira de rodas, utilizando uma estratégia, um recurso pedagógico diferente para a aprendizagem dela. E aí, né, na charge aqui, a gente observa o comportamento das pessoas, né? Incrível, parece milagre, é inacreditável o que estou vendo. Um dia eles vão se acostumar que não somos ET, né? E aí uma estudante com deficiência aprendendo, desenvolvendo. E aí outras pessoas ainda, né, pensando, né? Pensei que ela não seria capaz para tal tarefa. Isso chama capacitismo, né? E o capacitismo é discriminação por motivo de deficiência. Significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com o propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos políticos, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. Abrange todas as formas de discriminação, inclusive a recusa da adaptação razoável. Né? Então, a gente quer chamar a atenção. Por quê? Porque hoje os profissionais de apoio escolar, eles atuam dentro das escolas para as questões de barreiras atitudinais. Vocês são os profissionais que vão subsidiar a estes estudantes as questões voltadas para as barreiras, né? Os impedimentos razoáveis que às vezes surgem dentro das escolas, que dificulta o acesso, permanência e aprendizagem dos nossos estudantes. Pode passar o slide, por gentileza. E o que é essa adaptação razoável, né? Adaptação razoável significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Então, a gente traz aqui, né, qual é a função do profissional de apoio escolar dentro de uma escola? É garantir o quê? Que esse aluno ele tenha acesso, né? Ou seja, a gente trabalha com as questões de higienização, de alimentação, né? E de acessibilidade para esse estudante. Então, aqui a gente traz uma foto, né? A escola com uma rampa, garantindo acessibilidade para o estudante. A gente tem aqui um estudante com cão-guia, né? Porque nós entendemos que o cão-guia é uma ferramenta para o estudante que é cego. E aí, todas as pessoas com direito de ir e vir garantidos dentro do espaço escolar. Pode passar, por gentileza. E acessibilidade, o que é acessibilidade, né? É a possibilidade, condição de alcance
para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, dentro do espaço escolar, o profissional de apoio escolar, o cuidador, ele tem que garantir, né, que esse estudante ele circule por todos os espaços da escola, inclusive salas de aula. Entendemos que as nossas escolas, né, ainda têm limitações com questões de acessibilidade, mas essas limitações estão sendo tratadas e trabalhadas com os setores responsáveis da secretaria, para que a gente possa, né, vencer todas as barreiras e garantir que este estudante, ele realmente tenha suas oportunidades e seus direitos garantidos dentro da escola. E aqui nesses desenhos, né, está muito claro para todos nós, né, o que é essa acessibilidade. Olha, é acessibilidade de todos os aspectos. E tem um desenho abaixo que traz aqui para a gente, né? Olha, acessibilidade de autodescrição, de legenda, né? De libras, né? Então, assim, é importante que a escola, que as políticas públicas pensem em políticas que realmente vão garantir, né, que esse estudante ele tenha a sua matrícula efetivada, mas a partir dessa matrícula que ele tenha todos os seus direitos garantidos. Pode passar o slide. E aí a gente traz aqui um caminho histórico, que é importante vocês conhecerem, né? Quais são os marcos históricos na construção da política, né? E aí o primeiro marco histórico que a gente tem, né, foi do século XVIII, né? Que foram os direitos civis, a Declaração da Independência dos Estados Unidos, 1776, e Revolução Francesa, de 1789. Depois nós tivemos, no século XIX, os direitos políticos, que foi participação dos movimentos sociais. E no século XX, direitos sociais, orientados para a segurança e bem-estar do indivíduo. Então, foi a partir de alguns eventos históricos traumáticos para a humanidade que começamos a desejar e realizar as mudanças para dentro das escolas. Pode passar, por gentileza. E aí, o primeiro evento, né, que a gente precisa conhecer foi a escola como conhecemos. Né? Esta construção histórica da instituição Escola como Conhecemos, hoje se inicia junto ao nascimento da modernidade. Ela apresenta a ideia de igualdade como um dos elementos fundamentais dessa escola moderna, onde, desde seu início, os indivíduos são considerados cada vez mais iguais e que suas desigualdades não podem encontrar justificativa no berço e na tradição. Este pensamento serve de base para o modelo meritocrático da escola. O processo de evolução da escola para todos fica ligado ao desenvolvimento do capitalismo e à sua expansão pelo mundo. E esses laços serão determinantes enquanto constitutivos dos mecanismos de inclusão, exclusão, bem como nas outras marcas das relações de poder que diferenciam as infâncias, principalmente a partir do século XVI, com o aparecimento de uma organização social em classes economicamente definidas. A escola vai, a partir daquele contexto, se tornando um local de conformação dos grupos sociais para o emergente mercado de trabalho industrial, adequando os indivíduos às necessidades do sistema capitalista em relação à condição da classe social em que ele nasceu.
ao mesmo tempo em que silencia as diferenças produzidas no bojo das relações de classe, gênero ou outras, pela meritocracia fundada na normalização, homogeneização, cria, por classe, gênero ou outras, pela meritocracia fundada da normalização, homogeneização, cria, por consequência, a discriminação e produz desigualdades, né? Então, assim, a gente vem aqui trazendo para vocês, né, momentos históricos importantes para a gente pensar na política de hoje, na política que a gente trabalha no Estado do Espírito Santo, né? E aí como que isso veio sendo desmembrado e como é que isso veio interferindo nas implementações políticas do Estado do Espírito Santo. Pode passar. Com o capitalismo moderno, na sua meritocracia crescente, a ideia de igualdade, pode passar o slide, por favor, a ideia de igualdade, ela recebe um peso social muito grande, tornando-a um valor a ser perseguido, ao passo que a desigualdade, como sinônimo de injustiça, é evitada por todos. Hoje ainda temos, por exemplo, essa realidade na escola como uma das barreiras ao trabalho diferenciado a partir das diferenças individuais, principalmente quando o desacordo está no processo de avaliação para a promoção do aluno com necessidades especiais. Então, de forma muito drástica e trágica, né? A ideia de igualdade, ela tem causado problemas muito sérios na nossa política, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente diz que todos os estudantes, eles precisam de ter seus direitos garantidos e que a política precisa garantir a todos uma certa igualdade, ainda existe muita desigualdade nesse processo, né? E aí a gente traz aqui também uma charge, né, para a gente poder conversar um pouco, né, que é: pai, todas as pessoas do mundo são iguais? São, Mafalda, nós todos somos iguais, mas por que você não dorme em vez de ficar se preocupando com isso? Não estou preocupada, só estou perguntando. Bom, até amanhã. Ei, iguais a quem? Né? Então, assim, a gente precisa pensar, né, de que igualdade, de que desigualdade a gente tem falado, né, e que a gente tem pensado o nosso trabalho, né? Igual a quem, igual a quê, né? E pensando na desigualdade, que ao mesmo tempo que nós somos iguais, nós também somos desiguais, a gente precisa pensar que cada estudante, ele tem uma barreira diferente do outro. A gente precisa garantir direitos diferentes para cada estudante dentro da nossa rede. Pode passar, por gentileza. E aí a gente vem para o evento 2, né? Esse evento, ele é muito triste, né? Ele é muito triste. Por quê? Porque em 20 de fevereiro de 1939, um bebê alemão chamado Gerhard Herbert nasceu cego. E aí, qual foi o comportamento naquele momento com relação a este estudante que nasce cego, né? Então, Gerhard nasce em Pommensen, na Alemanha, em 1939. 5 meses depois, Richard, pai desta criança, escreveu uma carta para Hitler, pedindo autorização para que seu filho fosse morto. Gerhard era um bebê com deficiência, né? Foi uma criança alemã que nasceu com várias deficiências, morto após uma petição de seus pais, simpáticos ao nazismo, por uma eutanásia diretamente ao Führer, Adolf Hitler. Ficou marcado com o primeiro caso do Action T4, Programa de Extermínio de Pessoas com Deficiência durante o regime nazista.
Sabia que Action T4 matou cerca de 300 mil pessoas com deficiência nos territórios dominados pelos nazistas? E que foi feita toda uma campanha sobre o peso dessas pessoas para a sociedade, para justificar a barbárie? Então, assim, é muito complicado, né? A gente fazer um diálogo sobre eventos históricos, né, e que foram marcantes para todas as políticas. Então, assim, a gente traz esses casos, esses eventos, para a gente pensar o quão longe ou o quão perto nós estamos, né, na garantia de direitos para todas as pessoas com deficiências dentro das nossas políticas, e principalmente na política educacional, que é a qual a gente trabalha e que a gente defende, né, na rede estadual de ensino do Espírito Santo. Pode passar o slide, por gentileza. E aí, né, a evolução histórica do século XX, né, iniciou-se com a integração, né, que nasceu lá no início dos anos 60, né, então vamos integrar todas essas pessoas que têm deficiência na sociedade, né? A integração, ela trabalhava, né, para a homogeneização, ou seja, visava preparar o aluno com deficiência para ser igual aos outros alunos e de forma segregada. A inclusão, ela vem ampliar a integração nos anos 90. A inclusão, ela trabalha favorecendo a diversidade, são posicionamentos teóricos complementares, né? Década de 80, insatisfação entre alguns educadores em relação aos resultados obtidos a partir das políticas de integração escolar e inclusão social. E aí vem a Conferência Mundial de Educação para Todos, em 1990, em Jomtien, né, na Tailândia, marco mundial do movimento de inclusão que incitou todos os países a assegurar o direito à educação de qualidade para todos. O Brasil, ele é signatário, né, desta conferência. Lá em 1990, o nosso país diz que o Brasil seria um país que adotaria a política de educação inclusiva. Então, desde 1990, o país, né, o nosso país, ele vem trabalhando nesta perspectiva da educação inclusiva. Pode passar, por gentileza. E aí a gente traz aqui um retrato, né, para visualizar melhor isso que a gente tem falado aqui com vocês, né? A educação especial na perspectiva da integração, né, que foi o primeiro modelo, né, social, né, de 60 a 70, a década de 70. Então, ela trazia aqui para a gente, né, problema igual sociedade causadora de deficiência. Então, eles tinham essa visão de que os problemas, né, de que as deficiências nada mais eram de que causas, né, da própria sociedade. E aí, nesta época, a gente trouxe aqui muitas coisas que aconteceram, né? Direitos humanos básicos negados, né? O acesso limitado a serviços de saúde adequados, acesso limitado à educação, acesso limitado às oportunidades de emprego, falta de oportunidade de autodeterminação, participação limitada na tomada de decisões, exclusão das atividades sociais, leis discriminatórias, né? Então, assim, foi um período muito complicado. E aí, na integração ainda, né, problema estava centrado nas crianças. Então, assim, o problema não era da escola, da sociedade, das políticas. O problema era dos estudantes. E aí a normatização, pode passar, por gentileza, aí. Então, a normatização, né, de toda pessoa com deficiência tem o direito de experienciar um estilo ou um padrão de vida que seja comum ou normal em sua cultura. Pode voltar acho que pulou um slide aí. Não há pressuposição de mudança da escola do ensino. Passa só mais um. Mais um slide só, por favor. Aí, não. Passou, aí. Não, está passando demais. Só mais um.
Bem, e aí, então, né, a gente chega na inclusão aqui, né? Que a inclusão, ela é a reestruturação da escola para prover uma educação de qualidade para todos, né? Então, o problema já não é mais, não está centrado no estudante, né? O problema, ele está centrado na escola. A escola precisa se reestruturar. Ela precisa se adequar para receber com qualidade todos os estudantes, né? A intensificação na ênfase de prestação de serviço na classe comum, da escola comum, a reformulação das políticas, né, de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, para que todos esses estudantes sejam contemplados. Pode passar. E aí a gente traz aqui, né, para vocês, aprendam juntos, sempre que possível, independentemente das dificuldades e das diferenças que apresentem. Estas escolas devem reconhecer e satisfazer as necessidades diversas de seus estudantes, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de educação para todos, através de currículos adequados, de boa organização escolar, de estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e de cooperação com as respectivas comunidades. Declaração de Salamanca, né? Então, a política de educação inclusiva, ela nos convida a pensar que estes estudantes precisam aprender juntos, sempre que possível, e é juntos que nós estamos implementando as políticas para a garantia de direitos dos estudantes. Pode passar o slide. Bem, aí eu trago rapidamente aqui a Declaração de Salamanca, que é importante, tá? Às vezes vocês, profissionais aí de apoio escolar, ficam pensando, mas por que que a gente precisa entender das políticas? Por que que a gente tem que saber da legislação? Sim, para garantia de direitos. Vocês precisam saber, porque nesta função vocês conseguem compreender como que esses estudantes estão sendo incluídos ou excluídos da escola, da sala de aula, do atendimento educacional especializado. E aí, neste momento, vocês podem intervir junto com o diretor da escola, junto com o pedagogo da escola, né? Para dizer, olha, os nossos estudantes, o estudante o qual eu acompanho, que eu auxilio, eu tenho observado que ele está sendo excluído em determinados momentos pedagógicos da escola. E aí é da gente romper com essa barreira, né? E na Declaração de Salamanca, né, eu disse para vocês que o Brasil, né? O Brasil, ele disse que a política seria de educação inclusiva. E aí, o que a Declaração de Salamanca traz, gente? Ela diz o seguinte: todos têm direito fundamental à educação e devem ter a oportunidade de atingir e manter o nível de aprendizagem. Os sistemas educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade da pessoa. As instituições de ensino que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias, concluindo a inclusiva e alcançando a educação para todos. Quais são as premissas da Declaração de Salamanca? Educação é um ato intencional. Educar é uma prática social, localizada no tempo e no espaço, transformada em razão dos interesses da sociedade, relaciona-se diretamente com a sobrevivência humana. Pode passar o slide. A escola foi instituída como local de humanização dos sujeitos. É por este processo que passamos de um indivíduo único a um ser social ao longo de nossa vida. Então,
podemos dizer que é dever das escolas e suas comunidades se organizarem para entenderem e trabalharem com a diversidade humana a fim de promover a inclusão de todos? Pode passar o slide. Sim, né? É responsabilidade da escola, é responsabilidade da superintendência, é responsabilidade da SEDU pensar na política que garanta a aprendizagem, a inclusão de todos. E, então, saindo dessa perspectiva de que a educação especial é uma modalidade que perpassa todas as outras e que, historicamente, né, nós viemos de um processo de segregação, de integração e de inclusão agora, né? Então, a gente vem trazendo aqui para vocês. Então, de fato, o que é a educação inclusiva? Né? A educação inclusiva é ter acesso amplo à escola, possuir condições de permanência e realizar a aprendizagem com qualidade social. A educação inclusiva pode ser entendida como uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. Ela pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas, contemplando, assim, as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero dos seres humanos, entre outras. Implica a transformação da cultura, das práticas e das políticas vigentes na escola e nos sistemas de ensino, de modo a garantir o acesso, a participação, o desenvolvimento e a aprendizagem de todos, sem exceção. Isso é educação inclusiva. E é para esta política que a Secretaria de Educação, que a Assessoria de Educação Especial tem feito movimentos importantes, tem publicado normativas, tem ajustado as nossas legislações, os nossos decretos e portarias, para que todo o estudante com deficiência intelectual, visual, auditiva, com TEA, altas habilidades, tenha acesso, permanência e aprendizagem dentro das nossas escolas. A gente precisa romper com este modelo, né, que muitas pessoas praticam. Pode passar, por gentileza, o slide. E o acesso à educação é um direito humano inquestionável. Assim, todas as pessoas, independentemente de sua condição, têm o direito de frequentar a educação escolar em qualquer de seus níveis ou modalidades, pois a educação visa ao pleno exercício de seus direitos constitucionais. O princípio da educação inclusiva deverá ser garantido na organização escolar, que favoreça a cada aluno o direito de acesso e permanência, independente de etnia, gênero, idade, deficiência, condição social ou qualquer outra situação. O aluno é sujeito de direito e foco de toda ação educacional. Por isso, deve ter garantido o seu percurso de aprendizagem na educação básica e profissional. A construção de uma sociedade inclusiva exige mudanças de ideias e práticas. Nenhuma sociedade se constitui bem-sucedida se não favorecer, em todas as áreas da convivência humana, o respeito à diversidade que a constitui. Neste sentido, a educação tem papel fundamental para favorecer a todos os cidadãos a possibilidade de acesso ao conhecimento historicamente produzido pela humanidade e de sua utilização no exercício efetivo da cidadania. Pode passar. E aí, o que dizem os documentos legais? E aí é importante vocês conhecerem, porque o nosso país é um país que mais tem leis que garante direitos aos estudantes público-alvo da educação especial. E aí, desde a Constituição Federal de 88, olha, já dizia para a gente, a Constituição Federal de 1988 traz como um dos seus objetivos fundamentais
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 3º, inciso 4º. Define no artigo 205 a educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. No seu artigo 206, inciso 1º, estabelece a igualdade de condições de acesso e permanência na escola como um dos princípios para o ensino e garante, como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Artigo 208. Pode passar o slide. Aí nós temos também a Lei 8.069 de 1990, artigo 53, 54, 56 e 57. O Estatuto da Criança e do Adolescente, né, ECA, Lei 8.069 de 1990, no artigo 55, reforça os dispositivos legais supracitados ao determinar que os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Depois a gente tem a Declaração de Jontien, também de 1990. Nessa década, documentos como a Declaração Mundial de Educação para Todos, que nós somos signatários, o Brasil é signatário, e a Declaração de Salamanca, de 94. A Declaração de Salamanca passa a influenciar a formulação das políticas públicas de educação inclusiva. Pode passar o slide. Depois a gente vem para a Política Nacional de Educação Especial de 1994. Né? Já em 94, foi publicada essa política, orientando o processo de integração instrucional que condiciona o acesso às classes comuns do ensino regular àqueles que possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares, programas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais na página 19, ao reafirmar os pressupostos constituídos a partir de padrões homogêneos de participação e aprendizagem, a política não provoca uma reformulação das práticas educacionais de maneira que sejam valorizados os diferentes potenciais de aprendizagem no ensino comum, mas mantendo a responsabilidade da educação desses alunos exclusivamente no âmbito da educação especial. O que a gente quer chamar aqui a atenção de vocês? Essa primeira política, que é de 94, ela ainda tinha no seu bojo, né, as questões da segregação. Apesar dela trazer uma responsabilidade para o nosso país, né, de garantir que os estudantes tivessem matrículas na rede comum de ensino, né, ela ainda não responsabilizava as escolas para implementar políticas que garantissem, né, a inclusão de todos os estudantes. Ela ainda tinha um olhar estritamente segregativo, né? E aí, pode, por gentileza, mudar o slide, 10 anos depois, 12, né, na verdade, que foi com a LDB, com a Lei 93/94 de 96, que então foi publicado, né, uma lei que traz, né, as responsabilidades para todos os entes, né, seja no âmbito federal, estadual, municipal, né, através do artigo 59, né, onde preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender às suas necessidades. Ela assegura a terminalidade específica àqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude de suas deficiências, e assegura também a aceleração de estudos aos superdotados para a conclusão do programa escolar. Também define, dentre as normas para a organização da educação básica, a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, mediante verificação do aprendizado, artigo 24, inciso 5º. E
garante ainda, né, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames, no artigo 37. Né? Então, somente após a LDB, após 96, que as políticas do nosso país, né, iniciam um olhar, né, atento para a gente garantir matrícula para todos, mas também aprendizagem para todos. Pode passar no slide. Bem, em 2001, né, foi publicado uma resolução pelo Conselho Nacional de Educação, que é a Resolução 2/2001, né? E esta resolução, né, ela determina que os sistemas de ensino devem matricular todos os estudantes. Então, percebem, né, que, historicamente, a gente vem de um modelo de segregação e, anterior à segregação, até de extermínio, né? Muitos estudantes nossos no mundo morreram, muitas crianças morreram pelo fato de terem nascido com deficiências. E aí, historicamente, as políticas foram sendo constituídas, e a partir da LDB de 96, e seguidamente, com a publicação da Resolução 2/2001, então, fica determinado, né, que os nossos sistemas de ensino deveriam matricular todos os alunos. Então, cabe às escolas se organizar para receber todos, e para garantir aprendizagem para todos. E as diretrizes, elas ampliam o caráter da educação especial para realizar o atendimento educacional especializado, complementar ou suplementar a escolarização. Porém, ao admitir a possibilidade de substituir o ensino regular, não potencializam a adoção de uma política de educação inclusiva na rede de ensino prevista no artigo 2º. Pode passar o slide. E aí, né, para garantir, né, esta política de 96 e essa resolução de 2001, o país, né, o MEC, ele precisava publicar uma diretriz operacional, ou seja, não bastava só matricular os estudantes, mas a gente precisava matricular, garantir financiamento para que a gente pudesse contratar os profissionais, inclusive vocês, profissional de apoio escolar, para garantir a matrícula desse estudante, para garantir a aprendizagem desse estudante dentro da escola, né? Então, em 2008, foi publicado as diretrizes operacionais da educação especial. Então, o Ministério de Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Especial, considerando a Constituição Federal de 98, que estabelece o direito de todos à educação, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que é de janeiro de 2008, e o Decreto Legislativo 186, que foi de julho de 2008, que ratifica a Convenção sobre os Direitos, né, das Pessoas com Deficiência da ONU de 2006, institui, então, as diretrizes operacionais da educação especial para o atendimento educacional especializado na educação básica, regulamentado pelo Decreto 6.571, de 18 de setembro de 2008. E nestas diretrizes, né, neste decreto de 6.571, fica definido, então, né, sobre o atendimento educacional especializado, sobre o público-alvo, quem seriam esses estudantes que teriam os direitos constitucionais, o financiamento, que é muito importante, porque sem o recurso nós não conseguimos fazer a implementação das políticas, da institucionalização do AEE nas nossas escolas e da formação e atribuições do professor. Então, aqui traz para a gente as nossas responsabilidades enquanto gestor público. E o decreto, né, 6.571, pode passar o slide, por gentileza, né? Então, ele trata das questões voltadas para o financiamento, como eu falei para vocês, né? Pode passar o slide. Então, esse decreto ele é incorporado pelo decreto 7.611, de 2011, né? Que institui a política pública de financiamento,
no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que é o Fundeb, né? Então, aqui define o cômputo duplo, e é importante a gente falar aqui para vocês, porque você, profissional de apoio escolar, você é sim um parceiro dentro da escola. Vocês são profissionais que vão atuar junto com o professor de AEE, junto com o pedagógico da escola, né, com os professores regentes, com o pedagogo, com o diretor, para a garantia desses direitos dos nossos estudantes. E aí, quando a gente fala que este decreto, né, ele garante financiamento e, inclusive, o cômputo duplo, e o que é isso, para vocês entenderem? O cômputo duplo, eu recebo financiamento duplo deste estudante que vocês atendem, se ele estiver matriculado na nossa escola, né, para frequentar a sala de aula regular, e se ele fizer o AEE na própria escola, né, naquele contraturno, nas escolas de tempo parcial, que o aluno volta para a escola no outro horário para ser atendido pelo AEE, ou na escola de tempo integral, que a gente faz o atendimento concomitante ao horário que ele está na escola, né? Tanto de 7 horas quanto de 9h30. Se eu tenho esse estudante matriculado e fazendo AEE na escola de origem, eu recebo, né, Secretaria de Estado de Educação, recebe recurso duplo para a gente implementar políticas, para a gente garantir contratação de profissionais, comprar material pedagógico, garantir que essa escola oferte acessibilidade, oferte material pedagógico adaptado e que esse aluno tenha acesso ao currículo escolar. Pode passar o slide. Bem, e aí, né? Seguindo, né, nós estamos falando dos marcos históricos, o Estado do Espírito Santo, em 2010, implementou a política de educação inclusiva na nossa rede, né? Então, assim, ó, fazendo uma retrospectiva, em 2008, o governo federal publicou a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. O Estado do Espírito Santo publica 2 anos depois, em 2010, nós publicamos as nossas diretrizes da educação especial, justamente para garantir para esses estudantes os direitos constitucionais, ou seja, o Estado do Espírito Santo tem uma política de educação especial na perspectiva inclusiva, ou seja, todos os estudantes com deficiência, com TEA e altas habilidades, eles têm o direito ao acesso, à permanência e à aprendizagem dentro da rede pública de ensino do Espírito Santo. Pode passar o slide. Depois, ainda em 2010, né, foi publicado um decreto, que é do Programa Nacional de Materiais Didáticos, né, o governo federal, via MEC, publicou, garantindo recurso para os estados e municípios para implementar, né, as suas políticas, garantir, né, mecanismo para a promoção da acessibilidade. Em 2010 ainda, foi publicada uma resolução pelo Conselho Nacional, né, que instituiu as diretrizes curriculares nacionais, né, que preconizava, em seu artigo 29, que os sistemas de ensino deveriam matricular todos os estudantes, né, nas classes comuns e garantir o atendimento educacional especializado. Pode passar o slide. Nós temos, em 2010, né, uma resolução publicada pelo nosso Conselho Estadual de Educação, onde ele dispõe sobre a educação especial no Sistema Estadual de Ensino. Depois, em 2011, nós temos o decreto 7.612, que se refere ao Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o Viver Sem Limite, e aí o Viver Sem Limite, ele ficou por muitos anos paralisado, e ele está retornando novamente agora em 2023. Nós temos uma lei, que é a Lei 12.764, ela é de 2012,
que é a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, né? Então, esta política, ela também traz para nós alguns aspectos especializados e pontuais na política da garantia de direitos para o estudante com autismo, né, no nosso país e em todos os estados brasileiros, em especial aqui no Espírito Santo. E a gente tem uma lei complementar de 2013, que na época foi criada para a gente poder criar os cargos, né, que a gente chamava de cuidador na rede do Estado do Espírito Santo. Então, esta lei, ela foi uma lei complementar, ela foi criada em 2013 e ela foi revogada em 2015. Então, ela criou o cargo para a gente poder contratar os profissionais, né, contratar vocês que atualmente atuam dentro das nossas escolas, mas ela foi revogada em 2015. E aí, nós temos um decreto, pode passar o slide, nós temos o decreto 8.368 de 2014, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, né? Pode passar o slide aí, por favor. Nós temos, depois, em 2014 ainda, nós temos a Lei 13.005, que institui o Plano Nacional de Educação, no inciso 3º, parágrafo 1º, que determina que os estados, o Distrito Federal e os municípios garantam as necessidades específicas na educação especial. Então, essa lei está dizendo assim, estado e município, vocês são obrigados a garantir direitos. Vocês precisam implementar políticas. E aí nós temos a Lei 10.382, que é de 2015, que é o Plano Estadual de Educação, né? Então, o Plano Estadual de Educação, ele tem vigência de 10 anos, o Plano Estadual de Educação do Espírito Santo, ele vai até 2025, né, porque ele foi publicado em 2015, então dentro desses 10 anos, o Estado do Espírito Santo, ele deveria e deverá, porque não encerrou ainda, né, o prazo, ele deverá desenvolver políticas, implementar políticas para atender a meta 4 do nosso Plano Estadual de Educação. A meta 4, nós temos nela 19 estratégias para a gente resolver. E dentre as estratégias, nós temos a ampliação da oferta da educação especial na rede, e nós já temos 100% de matrícula na nossa rede. O Espírito Santo é o único estado brasileiro que tem 100% de estudantes com deficiência matriculados nas escolas públicas, tá? O nosso estado não tem escola segregadora, não tem escola exclusiva para estudante com deficiência. Todos os nossos estudantes estão matriculados nas nossas escolas públicas. E dentre essas estratégias previstas no Plano Estadual de Educação, nós temos as questões voltadas para a formação, né? Então, a gente tem feito investimentos, a gente tem feito um movimento formativo grande na rede para melhorar os nossos serviços. Nós temos ainda a resolução do Conselho Estadual de Educação, que é a 37777 de 2014, né? E nela, e também a 5.077 de 2018, nessas duas resoluções, elas tratam especificamente da educação especial do Estado do Espírito Santo. Pode passar o slide. E aí, dentre delas, né, a gente tem dos princípios, desde os princípios até as disposições finais e transitórias, né? Então, quem quiser entender melhor, pode pegar essa resolução e fazer a leitura destes artigos que a gente traz aqui, que eles são específicos da educação especial. E aí nós temos ainda a Lei 13.146 de 2015, que institui a LBI, né, gente? Que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência no Brasil. Esta lei é muito importante porque ela trata de vários aspectos e é nesta lei que traz para a gente a mudança do nome do profissional.
né? Como eu disse para vocês, lá em 2013, o Espírito Santo publicou, né, uma lei para criar o cargo de cuidador e que foi revogado em 2015, não falei isso? Então, por que que foi revogado? Porque esta lei que traz aí para vocês, né? Esta lei 13.146 de 2015, ela traz no bojo dela, né, o nome, a mudança de nome do profissional cuidador para profissional de apoio escolar. Tá? Por isso que a lei do Espírito Santo foi revogada, porque aí a gente agora trabalha e a gente tem publicado, né, os nossos documentos com o nome correto. Nós temos uma portaria, isso vai ser trabalhado com vocês na quinta-feira, né, sobre atribuições, né, o que está na função de vocês, o que é previsto. Na quinta-feira pela manhã, nós vamos ter uma técnica aqui da Assessoria de Educação Especial trabalhando com vocês sobre as questões, né, de atribuição e do trabalho específico de vocês. Pode passar o slide, né, e a partir disto, né, a Assessoria de Educação Especial, ela então publica em 2023, 2021 nós publicamos, 2022 nós publicamos, e agora em 2023 também as diretrizes operacionais da educação especial. Então, nessas diretrizes a gente fala da nossa rede num todo, né? O que é a nossa rede oferta, como que é que acontece o atendimento educacional especializado, a contratação de profissionais, quem são os estudantes público-alvo da educação especial, a gente trata do censo escolar, a gente trata do profissional de apoio escolar. Então, as nossas diretrizes, ela é muito ampla e ela trata de cada questão da educação especial em específico. E aí, né, nós também publicamos, né, a portaria do profissional de apoio escolar, que ela vai ser trabalhada com vocês, como eu disse, na quinta-feira, também num webinário, onde a gente vai desmembrar um pouco mais e falar da atuação específica. Bem, e finalizando já aqui o nosso momento, né, não somos, pode passar, né, aí, e não somos. Opa, desculpa, volta. Volta só uma, desculpa. Aí. Não somos o que sabemos, somos o que estamos dispostos a aprender. E aí, já encerrando a nossa fala, nós já queremos pedir desculpas novamente pelos atrasos aqui no início desse momento de diálogo, nesse momento formativo com vocês. Mas eu tenho certeza que essas informações que a gente compartilhou, elas vão ser de grande valia, né, para o trabalho de vocês, elas vão trazer reflexões importantes até para vocês, junto com o restante das equipes na escola, pensarem melhor neste estudante que está em atendimento educacional especializado. Você, profissional de apoio escolar, é um profissional de muita relevância dentro da nossa escola. Você tem um trabalho ímpar. Você faz parte da política de educação inclusiva da rede estadual de ensino. Então, onde os alinhamentos não estão ocorrendo da melhor forma possível, nós convidamos vocês para dialogar com a equipe da escola, diretor, pedagogo, com os professores regentes, com os professores especializados, para que vocês façam um bom alinhamento, porque o nosso objetivo final é o estudante. É direito, nós precisamos garantir o direito desses estudantes. E vocês, querendo ou não, têm uma responsabilidade muito grande na garantia desse direito dentro das nossas escolas. Pode passar o próximo slide. E aí, nossa conclusão, né? Então, a gente traz aqui 5 objetos, né, que retratam a conclusão deste momento formativo de hoje. O óculos, que tem a ver com a diversidade, né? É ter funcionários de diferentes grupos demográficos. Aí nós temos uma sineta, né? Que inclusão é fazer com que todos se sintam bem,
vindos e incluindos, né, dentro desse espaço. Inclusão, né, ali a gente tem, pode ser um computador, pode ser uma tela de TV, né, a interpretação de cada um. Inclusão e diversidade elevam a produtividade e a satisfação. Aí a gente tem aqui uma lâmpada, né, a inclusão começa com o enfrentamento de preconceitos, então vocês são pessoas importantes nesse enfrentamento de preconceitos dentro da escola, de evitar o capacitismo, de evitar que as pessoas olhem para o nosso estudante e que julguem incapacidade deles. Eu preciso da parceria de vocês para a gente mostrar para todo mundo que os nossos estudantes são capazes, que o lugar deles é dentro da escola pública, é naquela escola, é naquela sala de aula. E aqui a gente tem, né, um compasso, e aqui significa para a gente garantir a inclusão no ambiente de trabalho virtual, é um esforço coletivo. Então, além do espaço presencial, também no espaço visual, né, virtual, desculpa, porque a escola, ela publica muitas atividades, ela publica muitos trabalhos, né, e vocês estão junto. Eu quero ver vocês, profissionais de apoio escolar, participando aí, né, das publicações das escolas de vocês, lá nas mídias, né, lá nas redes sociais. Eu quero ver vocês lá. E o último slide, o nosso muito obrigado, né, um abraço forte para cada um de vocês. A assessoria de educação especial está à disposição para dialogar, para ajudar, para contribuir. Tragam para nós, né, através das escolas, através das equipes, as demandas de vocês, as dificuldades, né, que nós estaremos juntos para ajudar a resolver, para dar esse suporte que é tão importante. Muito obrigada, as minhas desculpas novamente, e que vocês tenham um bom final de dia, né? E uma boa semana formativa com os nossos parceiros que estarão junto com vocês a partir de amanhã. Um abraço forte. Obrigado, Giovanni, né, queria agradecer pela sua palestra, né, pela sua fala, que é muito importante, sempre bom estar reforçando, né, o papel, né, desses profissionais que são fundamentais dentro da escola, né, nós como professores, né, eu professor, Caroline, você também, já estivemos no chão da escola, né, que tivemos a nossa vivência dentro do espaço escolar, a gente sabe o quanto que é importante, né, quando nós nos deparamos com algumas situações, né, com alguns alunos, né, que necessitam desse apoio mais específico, ter a presença do cuidador dentro da sala de aula, dentro da escola, né, é um braço do professor, na verdade, né, é um auxílio, é uma presença muito importante para que a gente né, possa desenvolver o nosso trabalho, né, contribuir cada vez mais para uma educação de qualidade dentro, né, da realidade da educação estadual, né. Agradecer, né, mais uma vez, nos colocar à disposição aqui, o Cefop está sempre à sua disposição para precisar, né, sua equipe, já trabalhei com você lá no transporte escolar, agora aqui no Cefop, e a gente continua com essa parceria, né, que não pode, em momento nenhum, né, se encerrar, a gente está sempre ali juntos para poder trabalhar e construir essa educação de qualidade, né, uma educação com maior equidade, né. Agradeço, né, muito obrigado. A gente vai abrir, né, um espaço para alguma pergunta, né, mas antes de abrir o espaço para as perguntas, eu gostaria de tratar alguns temas que eu vi que está sendo bem motivo de bastante dúvida, né, algumas dúvidas dentro da formação. Então, a nossa formação se iniciou hoje, né, vi muita gente falando que estava com problema para acessar a plataforma, não estava conseguindo acessar a parte de informações, etc. e tal. Então, vamos lá. Parte por parte. Primeiro, a gente teve, né, infeliz coincidência, já buscamos ao GTI o que aconteceu, né, o que está acontecendo, e a gente está tendo alguns problemas, né, o setor de tecnologia repassou para a gente, está tendo alguns problemas de acesso em relação a alguns sites da CEDU, então, por conta disso, talvez não, com certeza, o SGF, né, o portal das formações, ele pode estar sofrendo algum tipo de instabilidade, tem hora que ele entra, tem hora que fica fora do ar, tem hora que entra, fica fora do ar, né? Por conta disso, pode ser que alguns tenham essa dificuldade maior de ter entrado. Mas
Em relação a isso, nós também passamos um link, né, foi fornecido um link para as escolas, então os diretores, os gestores, eles tiveram acesso a esse link, então a gente vai reforçar novamente para compartilhar esse link direto da sala com vocês. Então, na plataforma você entra, vai lá no tópico 1, lá na página do webinário, clica no link lá no card e faz o acesso ao Zoom. Então, nesse momento, por conta dessa instabilidade, nós passamos esse e-mail para as escolas, no e-mail oficial das escolas, no e-mail institucional. Então, os diretores já receberam. Nós vamos, né, pedir vocês para poder também fazer essa comunicação a eles. Nós também vamos reforçar a comunicação para que seja disponibilizado esse link direto para a sala. Outro ponto, não tem necessidade de cada cuidador entrar sozinho na formação, né? O cuidador, ele pode fazer o seguinte, ele pode juntar, né, junto com outros cuidadores na escola e assistir em conjunto, assistir em coletivo. Nada impede isso, tá? É até melhor porque o nosso espaço aqui no Zoom, ele tem espaço para 1.200 ou 1.300 participantes. Então, se vocês estiverem juntos e assistirem juntos, melhor ainda, né? Não tem problema nenhum. Por quê? Muita gente perguntando, minha colega está aqui, mas não conseguiu acessar. Como é que ela vai fazer para ter a presença registrada? Outro ponto agora. Todo final das webinários, nós vamos disponibilizar esse link aqui e daqui a pouco, além do link, eu vou colocar um QR Code. Então, quem está aí com o celular, é só fazer a leitura do QR Code que vai conseguir também fazer o registro da presença nesse momento. Ou então, copiar e mandar o WhatsApp do colega que está aí do lado de vocês, entendeu? Não tenho número funcional ainda. Fui contratado essa semana. Não tem problema, você pode colocar um número funcional ali, de 5 números, qualquer um, só para ter o registro ali para o formulário poder ser preenchido, entendeu? Então, questão de presença vai ser contabilizada agora nesse momento com o link que eu coloquei aqui no chat. E daqui a pouco eu vou disponibilizar para vocês também o QR Code para isso. Outra situação, não tem necessidade também, pessoal, de se apresentar aqui para fins de presença. Então, eu vi o pessoal colocando fulano de tal, da escola tal, presente. Não precisa, né? Se esse for o intuito de mostrar a presença, registrando aqui o nome no link do chat, não tem necessidade, porque polui um pouco, a gente não consegue acompanhar e dá, né, a atenção ali para as perguntas, para os questionamentos, para as dúvidas necessárias. Outro ponto que a gente percebeu, o áudio, pessoal, nós não conseguimos, não é problema da sala, não é o problema da transmissão, né? É uma questão da configuração local do computador de vocês. O computador local de vocês tem que ir lá no desativar som, né? Fazer as configurações, ativar o som de vocês. A gente não consegue daqui liberar ou desativar o som. O que a gente consegue aqui é só colocar em mudo para que o palestrante possa falar tranquilamente. Entendeu? Então, cada dia, a partir da meia-noite, vai estar liberado cada tópico, dia por dia, para que vocês possam acompanhar a live que vai ser realizada, ofertada naquele dia, entendeu? Então, assim, eu peço também vocês, né, a gente, né, fica ali nas dúvidas, fica ali na questão dos questionamentos, mas vamos nos policiar para utilizar o chat de maneira mais comedida, ou seja, né, utilizar para as dúvidas e para alguns comentários relacionados ao tema da live do dia. Então, eu vi muita gente questionando questão de contrato, questão, né, de férias. Não é o momento para isso agora. Nós vamos ter uma live especificamente com as pessoas que vão tratar de assuntos contratuais, de atribuições, do que é o que não é, função do cuidador, do apoio escolar. Então, tudo isso vai ser trabalhado em cada dia. Então, a gente não tem condições de ficar acompanhando o chat, e até mesmo os colegas também, né? Ficam ali meio que um pouquinho perdidos no decorrer da formação, por conta, né, dos comentários que vão surgindo ali, seja de apresentação, ou seja de comentários, né, que não tem uma ligação direta com o tema de hoje, né? Então a gente fica nessa orientação mesmo, né, que a gente utilize o chat de maneira mais comedida, de maneira mais com maior parcimônia, justamente para a gente poder entender e acompanhar o que está sendo dito, né? Então, outro ponto são as atividades. As atividades, elas vão ser liberadas exatamente no final da formação, tanto para que vocês possam acompanhar a live e realizar as atividades, né? Para a gente que não atropele. Então, peço um pouquinho de paciência para vocês ali, assistir esse momento, que é o presencial, que é o que conta a presença, e depois, na plataforma, lá no EAD, a atividade vai estar sendo realizada. Então, já entrei, já liberei a atividade, e assim que o sistema ficar mais estável,
vocês conseguem ali também fazer o acesso e realizar as atividades do dia. Lembrando que a atividade ela abre hoje, mas ela tem até sexta-feira para poder ficar, entendeu? Quem está pedindo o link, é só você voltar ao chat aí que o link vai aparecer. Daqui a pouco eu vou colocar aqui também o QR Code para que quem não tem acesso ao link ou para o colega que esteja do lado possa novamente fazer a leitura do QR Code, ok? Então, pessoal, vou abrir agora e eu peço, né, a gentileza de vocês comentarem ali, só quem tem dúvidas, algum comentário, alguma colocação relacionado, né, à formação, para que a Giovana possa responder e que possa haver o debate, o diálogo relacionado ao tema de hoje, ok? Então, assim, para adiantar, eu capturei um aqui, Giovana, que é o seguinte, né? Nós tivemos a consciência que colocou. É preciso que isso chegue também, e principalmente aos demais professores, para a realização dessas práticas. E aí, diante disso, Giovana, o que a SEDU, o que a educação especial, né? Se você puder falar para a gente um pouquinho, quais são as ações que a educação especial tem feito assim, de âmbito macro, né? Que envolve diretor, pedagogo, né, professores, né, cuidadores, nesse sentido, né, de falar só né, pincelar para a gente, né, se tem ações, quais são, né, relacionadas a esse movimento mais macro, né, da Secretaria de envolver, né, maiores profissionais em torno, né, em relação à educação especial, tá certo? E se aí tiver outras pessoas, a gente vai coletando também no final aqui mais perguntas. Tá bom, Giovanni? Giovanni? Seu microfone está desligado, Giovanni. Você consegue responder? Giovanni, você escuta a gente? Pessoal, acho que deve ter havido alguma questão aqui com o microfone da Giovanni, né? Mas, assim, é o seguinte, né? A gente abre, né? Igual eu falei com vocês, a gente vai abrir aqui agora. Anderson. Voltou, Giovanni? Agora sim. Tá escutando? Eu não sei o que está acontecendo. Hoje está tudo contra a gente, hein, gente? Por favor. Tá estranho. Tem que dar um jeito aqui para melhorar. Então, vou acalmar o coração das cuidadoras, né? Sim. Vamos acalmar o coração. Primeiro, existem ações paralelas, né? Que a gente trabalha com a rede. Primeiro, são formações que a assessoria organiza, elabora, ora, em parceria com o Cefop, né? Que são os cursos de formação que a gente faz o alinhamento com o Cefop, e ora, os nossos NEAPs, né? Os cuidadores devem já ter ouvido falar do NEAP. O NEAP é um núcleo estadual de apoio pedagógico à inclusão escolar que cada superintendência tem. Este NEAP é composto por uma equipe de até 7 profissionais, né? Por áreas das deficiências e um pedagogo. E aí, os NEAPs, dentro das atribuições, está também formação. Então, o NEAP, ele faz formação com os professores de educação especial, ele faz formação com os gestores, pedagogos, os PCAs, os coordenadores pedagógicos, para que tudo isso chegue em todo mundo dentro das escolas. Então, cada NEAP tem um modelo, né, de trabalho que é diferente. Uma regional faz de um jeito, outra regional faz de outro, mas, no final de tudo, a atribuição é a mesma. E nós já estamos com alguns desenhos formativos, né? A gente deve ofertar
do segundo semestre agora e para o próximo semestre de 2024, algumas formações para que chegue a todo mundo, né? Esse é o movimento. As formações, as orientações, né, precisam chegar a todos dentro das escolas. Acho que é isso. E qualquer dúvida, esse profissional de apoio escolar pode procurar lá dentro da sua escola como é que está acontecendo esses movimentos formativos e solicitar que sejam abertos, né, vagas e oportunidades para eles participarem também. Perfeito, Giovana. Muito obrigado, Giovanni, né? Muito obrigado pela exposição, né? Pessoal, então, cumprimos o nosso prazo de horário, né? 12h30. Então, estamos aqui finalizando, né, a nossa live de hoje. Em relação às atividades, a atividade programada para hoje, ela está disponibilizada lá na plataforma EAD, né? Vocês vão entrar, é apenas uma atividade para o dia de hoje, que é o questionário 1. Então, vocês vão entrar na plataforma, né, vão fazer o login, vão entrar no tópico 1, atividade 1, responder o questionário e está pago o dia de hoje. Então, o dia de hoje, relacionado ao tema, né, da educação inclusiva, atividade também relacionada à educação inclusiva, e é isso. Live, realizou a atividade, a plataforma vai ficar aberta até sexta-feira, então vocês têm até sexta-feira para poder realizar as atividades. A presença é através desse formulário que estamos colocados ali, tem também o QR Code, né? O formulário ele tem a SRE vai puxar o município e a escola de vocês. Então é nessa ordem. A SRE relaciona o município, relaciona a escola. Então é só nessa árvore aí. Novamente, a atividade de hoje está no portal EAD, pessoal. Vamos ali prestar um pouquinho de atenção que a atividade está no portal EAD, certo? Então, partindo para o encerramento, Giovani, tudo ok por sua parte? Ok, podemos Tudo encerrar? ok, gente. Tudo ok, Ótimo. eu me coloco à disposição para as dúvidas que surgirem lá na sexta-feira, né? Porque eles vão ter uma Isso. semana de diálogos, né? E aí eles Vamos vão ter bastante coisa. receber informações e orientações diversas, né? Para consolidar e fortalecer o trabalho deles. E aí, lá na sexta-feira, quando encerrar, se ainda tiver dúvidas, né? Podem encaminhar para nós estamos à disposição para ajudar e contribuir, né, nesse trabalho tão importante da nossa rede, né, que é garantia de direitos dos estudantes, né, que têm deficiência matriculados nas nossas escolas. Um abraço a todos, muito obrigada e até. Obrigado. Carol, você E quer dar alguma palavrinha de eu encerramento? quero sim, gente. Primeiro agradecer, né, por esse dia de hoje, esse nosso encontro aqui. E eu queria só reforçar com relação ao link e ao acesso, pessoal, ao acesso à live, né? A gente vai usar esse mesmo link do Zoom, né, ao longo dos dias aí. O link está disponível na plataforma de cursos, foi enviado para o e-mail das escolas, tá bom? E aí, o que eu solicito? Que talvez vocês podem ajudar aí os colegas de vocês. As escolas que têm mais de um servidor, né, mais de um cuidador aí de um apoio escolar, a gente orientou aos diretores na CI que a escola disponibilizasse um local para que vocês assistissem juntos, tá bom? Então, de repente, ao invés de estar, né, cada um conectado, e às vezes uma pessoa consegue entrar, outra não consegue, enfim, é interessante que vocês já façam, então, né, organizem com as escolas, peçam ajuda aí nas escolas de vocês, com relação ao acesso a essa live. Então, dá para usar a televisão, a gente sabe que muitas escolas têm televisão, dá para conectar direto na TV, dá para usar um data show numa sala específica, né, na sala dos professores, a escola só está, né, não tem aluno e não tem os demais, os profissionais do magistério. Então, assim, peçam aí ajuda à escola para que vocês se organizem num único espaço e aí façam uma conexão, né? E assistam todo mundo junto, tá bom? A gente, no final, como os meninos fizeram hoje, tem o QR Code que vocês podem ler com o celular, vai estar o link no chat, e aí pode, uma pessoa preenche, depois a outra, depois a outra, depois a outra, enfim. Mas só para tentar, talvez, aí auxiliar os colegas, né, que tiveram alguma dificuldade para entrar, problema com som também,
tá bom? A gente abre a sala antes de 10h30, então entrem na sala, né? Usando o link do Zoom antes das 10h30, pelo menos 10 ou 15 minutos antes, e tentem aí conectar, né, o som de vocês para que vocês não percam o início da live, como muitas pessoas perderam, tá bom? No dia de hoje. Quem não conseguiu assistir a live desde o começo, a gravação daqui a pouquinho vai estar disponível lá na sala, tá? E aí vocês podem depois assistir a live desde o começo, né? A Giovanni trouxe vários apontamentos interessantes e importantes, tá bom? E aí 2 pontos com relação ao processo formativo. Essa formação é uma qualificação dos profissionais que já estão atuando, né, na função de cuidador na rede estadual. Então, o nosso objetivo aqui obviamente, não é uma certificação de 80 horas ou mais horas que vai servir para você participar de um processo seletivo, porque é realmente uma formação mais curta dentro da jornada de trabalho de vocês de 40 horas e para qualificar o trabalho que vocês já estão executando, tá bom? Então, por isso que a gente não tem aqui, né, uma certificação com uma carga horária maior, que ia tomar, né, um tempo a mais de vocês aí, tá bom? Então, esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é realmente fazer um momento aqui, né, de uma semana aí, de 40 horas, para estar aqui qualificando, tá bom? Uma outra coisa com relação às férias, tá? As férias de julho é férias do magistério. Então, vou passar aqui a orientação que o RH nos passou, tá bom? Quem tem férias em julho são os profissionais do magistério, são profissionais que têm 45 dias de férias, né? Juntando o ano todo, ok? Cuidador é funcionário administrativo, então são 30 dias de férias depois de cumprido um ano de exercício, ok? Como o contrato começou, né, em fevereiro, aí não deu aí esses 30 dias, ok? E aí, pessoal, qualquer coisa com relação a dúvidas que vocês tenham com a frequência, com as férias, né? Quem pode tirar essa dúvida de vocês, se eu tenho direito a férias ou não tenho, como é que funciona férias, é diretamente o RH. Então, a gente orienta que, de repente, vocês, né, ficando ainda alguma dúvida com relação a isso, que, de repente, vocês possam, né, tirar essa dúvida diretamente com a RH. Tá bom? Obrigado, Carol. Agradecer, né, mais uma vez. E podemos encerrar por aqui, então. E lembrando que todas as nossas lives serão realizadas diariamente, né, até das 10h30 às 12h30. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, iniciando às 10h30 da manhã e finalizando às 12h30. Né? O link é o mesmo disponibilizado, que vai ser hoje, está tanto lá na plataforma, como também os diretores já receberam por e-mail, tá bom? Então, agradeço a presença de todos, né, mais uma vez, e vamos encerrando por aqui. Tá ótimo? Agradeço. Muito obrigado por vocês, pela presença, e a gente se vê amanhã, então, com, né, o webinário de amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.